Eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu recebo a bailarina, coreógrafa, produtora, diretora Ivna Messina, formada em artes plásticas pela UFES. Ela possui uma pesquisa, uma investigação em torno do flamenco. A gente vai falar disso e mais outros assuntos que tangenciam a pesquisa dela. Ivna, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Flávia. Vamos começar por aí, assim, você sempre foi da dança, né? Sim. Dançou balé clássico. E como é que o flamenco entrou na sua vida como bailarina? Eu comecei a dançar clássico com 8 anos, né? E aquela história de quem está em academia de dança, que você vai ali estudando um monte de outras danças, participando de festival e, enfim, fazendo cursos. E aí eu dançava numa escola, já participava do grupo amador dessa escola, e aí chegou uma professora de flamenco do Rio para dar aula, e eu nem fazia essa aula, mas eu esperava uma amiga do lado de fora, que ela fazia aula para a gente ir embora andando para casa, e aí eu fiquei muito pegada nas músicas. E aí eu me apaixonei, assim, pelas músicas e acabei entrando no flamenco, e isso foi em 2000. E aí, daí então, eu continuei estudando, né, me aprofundando dentro desse universo. E é tão interessante pensar, porque assim, a gente já conversou sobre isso antes. O flamenco é tradicional, né, no sentido de... É como o balé clássico, vamos dizer assim, tem um regramento, tem os passos, tem uma tradição, né? E eu acho tão interessante como você se apropria dele para tornar ele seu também, né? Colocar a sua parcela de invenção ali. Como é que isso foi acontecendo aos poucos? Antes de falar de como esse caminho foi para mim, os historiadores mais atuais do flamenco, eles trazem justamente essa questão, porque o flamenco é muito recente, né? O flamenco é datado como flamenco, com esse nome, né? A partir do que a gente entende como flamenco hoje, por volta de 1800. Então, é muito recente, né? Comparando com outras artes? Com outras artes, até com o próprio balé clássico, né? E eles defendem justamente que o flamenco, ele vem de uma impureza, ele vem de uma experimentação, mistura, então. Ele vem de uma mistura do encontro, né? De cultura de artistas. O artista flamenco, nos primórdios, ele não era um especialista. Ele era um artista que investigava muitas áreas e participava desses espetáculos de variedades. Então, ele dançava, ele cantava, ele contava uma piada, ele fazia uma cena, né? E aí, quando esses historiadores mais atuais que já fogem um pouco, assim, dessa coisa tão hermética, né? Porque se a gente for pensar, a cultura nunca é hermética, ela sempre vem dessa miscelânea. Então, eles já trazem essa questão de que o flamenco, em sua essência, é o encontro de linguagens, de culturas. Então, eu acho que hoje, e inclusive eles defendem que quem faz isso hoje, na verdade, está sendo muito mais tradicionalista do que aquele que fica defendendo alguma origem que não existe. E algo muito fechado e com muitas regras, né? Daquela imagem do estereótipo que a gente tem do que seria a música e a dança e a cultura flamenca. Muito legal, por isso que é interessante estudar, né? Também da onde que veio, porque você também consegue se posicionar de uma maneira mais autoral frente a isso que você está... Sim. E interessante pensar no bailarino de flamenco como não especialista, e é verdade, porque ele toca, ele dança, ele canta, ele move para além dos pés, ele tem a coisa do instrumento, então aí já... E aí, quando eu comecei a estudar, eu tinha 15 anos, né? Logo depois eu entrei na universidade e escolhi fazer artes. E o curso de artes na UFES, ele tem um viés bem contemporâneo, né? De investigação contemporânea. E isso me fez refletir na minha prática também, na dança. E aí eu ficava me questionando como eu poderia me aproximar, porque me incomodava um pouco ser uma coisa caricata, né? Essa coisa de eu quase vestir uma fantasia de flamenca, da flor, do vestido, e fazer aquela cara. E aquilo, às vezes, para mim, parecia muito colado e não cruzado. Então, isso foi um incômodo para mim, assim, por um bom tempo. E quando eu me graduei,
eu juntei uma grana e tal e fui para a Espanha estudar. E fiquei 3 meses lá. E aí, essa vivência e os encontros e as coisas que eu assisti, as pessoas que eu encontrei, tudo isso foi me tirando um pouco esse incômodo e me trazendo essa questão da apropriação. Então, logo que eu voltei da Espanha, foi que eu fiz o projeto Isso Não é Flamenco, que foi justamente propor esses encontros com artistas de outras áreas que não sabiam nada de flamenco, mas que tinham interesse em trocar comigo. Então, a gente fez vários encontros para poder criar coisas, né? A gente fez um grande laboratório experimental, um ateliê ali entre o flamenco e o desenho, o audiovisual, o teatro, né? Isso Não é Flamenco foi uma escola, assim, né? Imagino, porque eu acompanhei um pouco. E você sabe que a gente entrevistou já o Feijão aqui. E a gente lembrou do Isso Não é Flamenco. Sim. Com o coletivo Peixaria, que foi lindo, assim. Foi lindo. Vocês dançando e eles desenhando naquele momento. E esse cruzo que a gente está falando também, né? Sim. Não só para dentro do Flamenco, mas com relação a outras artes também. Sim. Muito bacana. E você também é fotógrafa, né? Como é que você usa tudo que você veio construindo em termos de formação na sua pesquisa? Então, eu sou muito curiosa, né? E aí eu geralmente vou atrás das coisas assim que eu tenho curiosidade, eu gosto de ler, de ver as coisas e tal. E para mim, tudo isso fica como bagagem, como referência. Tudo que eu estudo, tudo que me interessa, né? Sempre fica como uma bagagem, principalmente para os meus processos criativos, assim. E também como diretora, né? Que eu também atuo como diretora. E essa coisa da fotografia, para mim também, tem muito a ver com a imagem. Eu me apego muito à imagem quando eu estou criando um trabalho. Então, eu me preocupo muito em ver aquela cena, pensar como que essa imagem que eu estou criando vai impactar. Então, se um bailarino entra pela direita ou pela esquerda, se ele entra rolando ou se ele entra caminhando, tudo isso vai modificar essa imagem. O tempo que ele permanece parado, se ele está de frente, se ele está de costas, quantos corpos eu tenho disponibilizados ali, se ele está na frente, se ele está atrás, que cores de luz a gente vai usar, tudo isso é imagem. Então, como que a gente cria imagens que vão estar favorecendo a dramaturgia que eu estou buscando na construção desse trabalho, né? E aí eu acho que a fotografia me pega muito forte nisso, nessa história da composição. Muito legal pensar nisso, porque você falando, eu estou entrando no raciocínio, assim, né, Ivna? A dramaturgia é a construção de cenas, de frames, de quadros, que a fotografia também faz, né? A dramaturgia, ela é essa costura invisível, né, da criação de um trabalho, que está além da imagem, mas é tudo que está posto. Sim. Então, a música que eu escolho, se tem música, se não tem, a sonoridade, os corpos que estão ali, figurino, e como que eu vou tirando coisas, né? Porque o processo criativo é um processo de encher. Sim. Encher, criar, sobrepor, colocar tudo, mas tem um momento que sobra, né? E aí, como que eu consigo enxergar dentro de tudo aquilo que eu levantei a partir de uma ideia, o que é essencial para entregar esse trabalho, né? E aí é um momento de limpar, de tirar, de aparar as arestas. Então, a dramaturgia é quem vai costurando todas essas ideias e aí, a partir daquilo, eu ver que isso não serve, isso colabora, isso não colabora, né? Isso é difícil, né? Eu acho que esse momento de enxugar que é o mais trabalhoso. A gente tem que lidar muito com escolhas e com desapego, né? Porque daí é isso, assim, de pensar o que favorece o trabalho para aquela dramaturgia que eu estou criando, né? Para aquilo que eu estou fazendo. E aí a gente já vai entrar na Ivna diretora, né? Assim, dramaturga também, de pensar essa concepção, mas também dessa que dirige. Como é que é o seu processo em termos de direção? Você compartilha, eu já assisti a alguns espetáculos que você montou, eu achei sempre muito interessante essa costura. Fico me perguntando assim, o que é ser contemporâneo? Porque assim, eu acho que o trabalho tem que fazer sentido para você, mas também ele tem que estar ligado no tempo que a gente está vivendo. Chegando, né? Então, geralmente quando alguém me convida para dirigir um trabalho, eu sempre aviso a pessoa o seguinte, pode ser que a gente faça um trabalho muito ruim.
Já na largada já aviso logo já que aviso posso logo errar. que pode ser ruim, tá? Eu não tô aqui com compromisso de acertar, tá bom? Eu odeio estar nas coisas com compromisso de acertar. Mas isso você fala pra você também, na hora, né? Pra assim, mim, mas é porque meu processo parte muito disso, assim, do experimentar e não buscar um produto, não buscar o final antes da hora, entendeu? Sim. Porque eu sei que às vezes tem muita ansiedade em cima da figura do diretor, como aquela pessoa que está comandando, e como se a diretora, o diretor já soubesse tudo que ele quer e ele não sabe, ele está tateando, ele está experimentando para entender o que serve, o que não serve, para onde vai. Então, eu geralmente parto de um princípio de ver os corpos que eu tenho disponíveis, como esses corpos se movem. Eu não gosto de imprimir o meu movimento para a pessoa que está em cena. Eu gosto de ver o que ela me dá de corporalidade e, a partir do que ela me dá, como que a gente pode compor coisas que vão favorecer essa dramaturgia que está sendo constituída. A partir do que a pessoa me trouxe de desejo, do que ela quer criar nesse trabalho, né? Então, por exemplo, o último espetáculo que eu dirigi foi A Metamorfose, da CIA Anônimos, do Luiz Carlos Cardoso, que é um ator de Cachoeiro. E a gente fez uma montagem da Metamorfose de Kafka, né? E foi a minha primeira montagem teatral, assim. Eu sempre fiz direção de dança, ou show, musical e tal. E foi a primeira vez que eu fiz uma direção de um espetáculo de teatro. Mas o Luiz chegou com essa proposta de dirigir, de fazer o Kafka, A Metamorfose, e ele queria que tivesse um determinado viés sociopolítico, assim, na montagem, de demandas dele, né? E aí eu falei, tá, a gente começou com um trabalho corporal, e eu vendo o que o corpo dele poderia me dar, que ele é um ator que não tem uma construção de trabalho corporal muito forte. O Luiz tem muito essa coisa da voz muito presente, do corpo muito potente e tal, mas ele tem poucas experiências com dança, por exemplo, né? Então, o que esse corpo que tem essa formação, esse modo de se mover, pode me trazer? E aí foi muito interessante, porque quando a gente chegou num lugar assim, e foi o Fernando Marques quem fez a dramaturgia, o texto todo do espetáculo, e o Fernando é muito verborrágico, né? Os textos dele são amigo enormes, das palavras, né? Muitas palavras, sim, assim, e a gente com dó de cortar, aí eu, né, com dó de tirar, eu brinco com eles, assim, que eu coreografei o texto, porque... Bonito isso. Foi muito legal, assim, então, de encontrar como que o gesto estava junto com o texto, não para ser uma ilustração, mas para crescer esse texto e trazer outras camadas de subjetividade para a construção da história, do personagem, daquilo que a gente estava interessado em abordar a partir dessa montagem. Isso me lembra um pouco disso, não é, Flamenco? Gota d'Água. Uhum. Que você fez, inclusive, em parceria com o Dinho e Fernando Marques. Com o Grupo Z. Com o Grupo Z. Isso. E que você dançava o texto. Isso, sim. Um ator, atriz, falava no diálogo, mas você dançava, e eu achei aquilo, assim, genial também. A Joana, né? O Z é a minha escola, né? Fiquei no Z 17 anos, então não tem como eu fugir também desses processos que eu vivenciei como intérprete criadora no Z, e acaba que eles também me orientam muito quando eu estou nesse papel de diretora, né? Então, geralmente é isso, eu levanto ideias. O que a gente pode fazer a partir do que está sendo desejado, a partir desses corpos que estão presentes, e como que a gente traz ideias e depois costura isso, limpa, escolhe o que vai ser importante, assim, para trazer essa história para o público, né? Muito bom. E aí, voltando um pouco para o Kafka, né? Porque eu fiz esse desvio por isso no Flamengo para falar dessa coisa de dançar o texto, mas me ocorre da importância dessa escuta, né, desse corpo. Sim. O que ele está te dizendo sem dizer, né? E quando você fala do Luiz Carlos, que não é tão corporal, é mais da voz, da impostação da voz, mas você sabe que eu acho que os corpos do teatro são muito interessantes também, porque a gente é acostumado na dança a ter uma noção de movimento que às vezes o ator, se você coloca ele para fazer aquilo, ele vai aparecer com um movimento
potente? É porque a gente da dança, determinadas danças, né? A gente tem uma coisa da educação do corpo que formata o nosso corpo dentro de certas mecânicas, né? Que aí o nosso músculo vai sendo moldado nisso, então o nosso gesto vai sendo moldado nisso e é um pouco difícil da gente desconstruir. Por isso, assim, o meu encontro com o teatro foi muito potente porque justamente eu amoleci esse corpo formatado, assim, me abriu essa porta de naturalizar um pouco mais esse corpo e de encontrar outras nuances possíveis para um corpo que pudesse ser mais potente enquanto veículo, né? Veículo de algo ali que está sendo posto. É mais genuíno, porque eu acho que a gente está falando de uma virtuose ao qual a gente foi educado, de gostar dessa virtude, do belo, né? Essa estética. E se descolar disso é um processo, porque você constrói isso durante anos e depois você tem que descolar disso. Sim. E aí eu queria ver algumas imagens da Ivna para a gente poder mostrar um pouco ela em cena e falar um pouco esse daí de Sirena. Eu achei tão bonita essa foto na moldura. Ó, ela tá moldurada, tá tão bonita. As fotos do Farley. Esses... E aí a gente vai falar um pouco, eu queria falar com você um pouco dessa... Me encanta, tá? Estar só em cena. E sustentar essa cena durante tanto tempo. Sirena tem quanto tempo? 55 minutos de espetáculo. Com um público super perto, né? Você geralmente trabalha em arena. Como é que é isso? Assim? Então, é porque eu sou viciada em estar em cena, né? Eu amo estar em cena. Mas esse percurso sozinha, ele veio... não de um desejo de estar sozinha em cena, mas de uma possibilidade de continuar dançando. Porque, assim, eu danço flamenco, a gente tem pouquíssimas pessoas dançando flamenco aqui no Espírito Santo. Na época que eu me profissionalizei, então, tipo, menos ainda do que a gente tem hoje. E eu queria ter o flamenco como matéria primeira dos meus trabalhos, assim, fora do Z, né, onde eu atuava, assim, mais em cena. E eu não tinha essas parcerias que estavam interessadas em investigar no mesmo caminho que eu. Por isso veio Isso Não É Flamenco, por isso que veio esses contatos com artistas de outras áreas. E aí eu comecei a investigar esses meus desejos dentro do flamenco, dentro do que eu gostaria de fazer, e foram surgindo essas propostas e eu me autorizei a fazer essa pesquisa e a estar sozinha em cena também. Por que não? Né? Se eu quero continuar dançando e eu não estou encontrando essas parcerias, por que não bancar isso, né? Que bom que você usou essa palavra, porque a autoria vem de autorizar-se, né? Assim, eu acho que é você se autorizar a fazer. E é como se você, como não, né? Você cria aquilo que você quer fazer. Exatamente. Você não espera alguém criar e você se encaixar naquilo. Senão, né? Provavelmente eu não estaria dançando hoje. Fazendo. Né? E aí é o que me move, é o que eu tenho interesse em fazer. Esse daí é o Bom Sujeito, que foi meu primeiro solo. E que você faz um cruzamento com samba, né? Você vai para duas tradições, né? Que é o flamenco com o samba, que belíssimo trabalho, lindo, lindo. E o Sirena é isso. Aí eu queria entrar um pouco mais no Sirena, que é o mais recente, né? Que você fez. Como é que os elementos cênicos, eles viram também personagens, sem ficar excessivos ali também, sabe? Então, quando eu fui pensar Sirena, porque... quando eu fui fazer a criação de Bom Sujeito, a minha ideia inicial era o que acontece quando o flamenco encontra o samba e o carnaval brasileiro, né? E aí foi indo no processo e tudo mais, mas isso meio que virou pano de fundo. Porque o que ficou na frente, porque essa coisa também da gente não controlar o processo criativo, né? A gente começa com uma ideia e quando a gente vê o trabalho no final, às vezes ele virou uma outra coisa. Então, o que ficou muito mais forte em Bom Sujeito foi uma questão da mulher, de uma mulher só, de uma mulher com as memórias desse carnaval, tudo que ela passou, né? Então, isso acabou ficando mais forte em Bom Sujeito. A relação com o vestido, né? O vestido é uma... entidade ali. Uma entidade também. Que depois também parece que é uma coisa que aprisiona ela, e chega nesse lugar, né? Ela passa nesse delírio e nesse sufocamento de algo que era tão deslumbrante para ela, assim.
Então essa figura da mulher acabou ficando muito forte, tanto que isso foi um assunto muito mais investigado em Pedra, que foi meu segundo solo, né? Que foi a questão da mulher, assim, a partir dessa relação entre a geologia terrestre e o corpo feminino. Então isso foi o tema, assim. E Sirena é um espetáculo que celebra os 10 anos do projeto Isso Não é Flamenco, né? Então ele estreou em 2022 e o Isso Não é Flamenco foi em 2012. Então eu estava com esse desejo de ir mais a fundo nessa questão do híbrido como essência, né? O híbrido como essência, já que isso é o que está permeando o meu trabalho desde o princípio, assim. Então, quando a gente estava montando o Bom Sujeito, tem a cena das fantasias, que a bata de cola, que é esse vestido que tem esse rabão, ele vira algumas fantasias de carnaval. E enquanto a gente estava pesquisando para fazer o trabalho, eu inventei 1 milhão de fantasias com esse vestido. No final ficaram só algumas, mas tem uma dançarina de Cancã, tem uma Carmen Miranda, tinha um palhaço, tinha uma santa, tinha um pássaro, 1 milhão de ideias assim que a gente fez. E uma das figuras era uma sereia, desses personagens, né, dessas fantasias de carnaval que saíram desse vestido. E aí eu comecei a pensar nessa figura, assim, como que um elemento cênico, né, no caso do Flamenco, a bata de cola, consegue virar tantos personagens. Rabo de uma sereia. E no caso da sereia, um personagem que é um híbrido entre uma mulher e um peixe. E aí eu comecei a pensar na mitologia greco-romana, quais outros animais a gente tem que são híbrido humano-animal e que elementos do flamenco eu poderia usar que trariam essa construção desse animal híbrido, né? Então a Alexandra Bertoli, que fez a direção de Sirena e a dramaturgia da Chiara Pagani, então a gente foi pensando quais seriam, dentre esse universo tão grande de seres mitológicos que a gente tem, né, na cultura greco-romana, quais deles trariam abordagens interessantes para a gente trabalhar. Levantamos um monte e tal, aí no fim a gente chegou na sereia, no fauno, na arpia e na medusa. E aí nessa investigação a gente descobriu que a palavra híbrido vem de uma maldição, justamente está relacionado a esses seres. A palavra híbrido está relacionado a seres mitológicos híbridos, porque ser híbrido era um castigo dos deuses para aquelas pessoas que tinham ousado ir além do que os deuses deixavam, né? Se misturar, né? E aí, como um castigo, eles transformavam esse ser meio humano, meio animal. Então, todos eles já tinham sido humanos, mas como castigo por eles terem ultrapassado determinados limites e terem sonhado em ser deuses, né? Porque eles ultrapassaram aquilo que só os deuses poderiam fazer, por exemplo, ou regras, leis que os deuses não deixavam acontecer. Então, como punição, eles eram transformados em híbridos. Então, eles viviam a revelia dos deuses, né? Esses seres, assim. Então, eles são marginalizados, eles são usados como defesa, né, dos deuses. Mas pairam muito no nosso imaginário. Isso. E aí, como eles são presentes. Pairam no nosso imaginário e eles têm aspectos de terror, de violência. Só que aí a gente inverte essa situação e em Sirena a gente quer mostrar que, na verdade, eles sofreram a violência. E por isso eles foram transformados nisso. Então, eles são amedrontadores justamente porque eles sofreram essa violência. Né? A gente inverte um pouco esse jogo, assim. E aí vai por aí essa questão do híbrido. Então, a gente tinha tinha essa vontade de trazer como os elementos cênicos do flamenco especificamente poderiam criar esses animais, esses seres híbridos, e tanto que a gente experimentou outras coisas, né? Outros elementos, e no final a gente ficou com a bata de cola, o sapato e o chale. O chale, que é uma rede, né? Que fica fazendo o papel do marido. Isso, e no caso da medusa, as movimentações onduladas dos braços e retas também e precisas que teriam a ver com a espada e com as cobras, né, do cabelo da medusa. E também tem uma coisa de usar muito o cabelo, né, na coreografia da medusa. E aí você fala lá, né, tô
para puxar a Sirena também, você fala lá do bom sujeito, que te leva a assumir de fato o que você quer falar em pedra. Então parece que um trabalho vai conduzindo para o outro. Sim. Você acha que Sirena está te levando para algum lugar? Ou você mesma agora? Qual é o... Eu acho que momento? me leva para algum lugar a partir do momento que eu passo por um processo assim, né, de investigação, de criação, e que eu apresento e reapresento, né, o trabalho, porque assim a gente sabe como é difícil ter espaços e ter oportunidade de apresentar o trabalho várias vezes. Então eu fico nessa insistência, porque circular é muito importante. Sim, e apresentar o trabalho diversas vezes faz com que o trabalho amadureça. E que você tenha o retorno do público, o que eles estão vendo, e você fazer várias vezes faz você também encontrar para onde você está desejando ir agora, assim. Eu tenho 2 trabalhos que eu estou interessada em fazer agora. Um que é fazer uma coisa muito crua, assim, de som e movimento, com música ao vivo, e uma coisa bem crua, bem pesada, assim. E que aí vai justamente para essas questões do feminino e feministas, e de porrada, porque também meus espetáculos nunca são muito levinhos, assim, nem suaves de dançar. E um outro trabalho que eu tenho interesse em fazer agora é um trabalho que, na verdade, eu estou pensando ele há muitos anos, mas eu nunca achei que fosse o momento de fazê-lo. E aí agora eu acho que eu cheguei num momento profissional e de vida e de maturidade que eu acho que está na hora de fazer esse trabalho. E aí são os 2 que estão aqui na minha órbita para vir por aí. É sempre um desafio, né? Eu acho que esse é o lugar da arte um pouco, né? Levar a gente para onde a gente não sabe. Sim. Porque quando você começa a dominar muito, você começa a falar, tá na hora de ir para outro lugar, Sim. tá na hora de escapar de mim mesmo. Sim, sim. Eu tenho isso que eu te falei de compilando referências, assim, tem coisas de referências minhas enquanto artista e pessoa, enfim, de outros artistas que eu gosto, ou às vezes até coisas que não tem nada a ver com arte diretamente, tipo lugares para onde eu viajei, imagens, enfim, pessoas. Eu tenho um monte de caderno que eu vou anotando essas ideias, assim, vou guardando e tudo mais. E isso vai meio me povoando, assim, vai me permeando. E às vezes eu falo, olha, isso é quase uma construção de uma dramaturgia a longo prazo, muito lenta. Processo. E que eu vou pensando, olha, isso pode conectar com aquilo que eu estava pensando, né? E igual esse trabalho que eu falei que eu estou pretendendo fazer agora, assim, que tem uma questão de maturidade, às vezes eu não tinha nem vivência para falar sobre aquele assunto, e eu tenho uma consciência de que eu não tinha vivência para falar sobre aquele assunto, mas que uma hora isso ia chegar, sabe? E ficar pensando assim, nesse bolsão de referências, como que isso vai me tocando ao longo da vida, né? E como que eu vou puxando essas coisas e ressignificando e transformando em imagem, movimento e gesto. Porque a arte tem outro tempo. E a gente tem que, assim, quando está criando, ter paz, né, mínimo de paz com relação ao tempo da do criação, processo, da criação, porque não é a lógica do mundo, é outra. Exatamente, Então, talvez agora uma autoconsciência, uma autorreferência com relação a isso, é muito bom. Sim, eu vim aí de uns últimos anos trabalhando muito, que a gente sabe que não é fácil, né? Essa escolha que eu fiz, assim, de viver de dança. Então, muitas vezes a gente tem que se sobrecarregar de funções, se sobrecarregar de coisas e tal. E aí agora eu cheguei num momento de tentar dar uma pausa, assim, né? Eu tô fazendo igual quando eu construo os meus trabalhos. Está na hora de dar uma limpada, de fazer menos, mesmo que isso signifique um período um pouco mais árido, assim, mas como que eu pauso para conseguir escutar realmente esses desejos e esses caminhos para onde eu quero ir, entendeu? Porque senão a gente vai sendo levado pela vida, pelas necessidades e por tudo, e que você fala... E aí não dá para construir trabalho desse jeito, né? Porque você vai sendo tomado. Totalmente. E você está dando aula? Tô. Você dá aulas? Dou aula. Eu tenho um estúdio, né? E aí eu faço a coordenação do estúdio, dou as aulas, monto o espetáculo das alunas, tem todo esse rolê paralelo aí também. Então, isso tá no jogo, né? Sim. Mas eu acho que esse é o caminho, né, Ivna? Ir acompanhando, se atualizando de si. Exatamente. Para poder criar.
Ivna, obrigada. É a primeira conversa. A gente vai voltar aqui outras vezes, tá? Nos próximos trabalhos. Quem quiser acompanhar o trabalho da Ivna, o Instagram dela é @IvnaMessina. Lá tem informação das aulas? Tem sim. Horários? Tem o link para Sala Baila, que pode ver lá os horários também. É @Sala Baila. Isso. Então, para quem quiser, tiver interessado em fazer aulas de flamenco, procure lá. Obrigada mais uma vez, Ivna. Obrigada. Convido a todos e todas a acompanhar a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória. Também uma vez por semana na Jovem Pan News, às sextas-feiras. E agora os videocasts no YouTube do Folha Vitória e no Spotify. Até a próxima.